Um estudante do ensino médio chamado Tommy Riley, devido às circunstâncias, tem de se mudar com seu pai para começar de novo. No entanto, sua nova residência está localizada em um bairro ruim, infestado por várias gangues. Em seu primeiro dia na nova escola, um grupo de adolescentes locais tenta intimidá-lo. Para piorar a situação, Tommy descobre que 3 de seus atormentadores estão na mesma classe que ele. Por ser o recém-chegado, Tommy opta por não criar problemas para esses garotos e concorda quando eles lhe pedem para trocar de lugar várias vezes. Sua paciência se esgota quando eles insistem em uma 4ª transferência. Desafiando suas ordens, Tommy fica parado, provocando a ira deles. Felizmente, o professor chega bem a tempo de evitar uma possível briga. Apesar das ameaças de retaliação durante o recreio, Tommy consegue evitar o confronto, graças à intervenção de outra gangue. A rivalidade entre as gangues é grande dentro da escola e frequentemente resulta em escaramuças como essa, na qual os líderes rivais se envolvem em um duelo individual, com um deles recorrendo a armas cortantes. Devido à intervenção dos professores, o duelo foi interrompido sem um vencedor claro. Além dos problemas escolares, Tommy também teve de lidar com cobradores de impostos quando voltou para casa. A família teve de se mudar por causa das consideráveis dívidas de jogo de seu pai após a morte de sua mãe. Agora, por causa dos problemas de seu pai, Tommy se depara com 2 cobradores de dívidas armados na porta de sua casa. Felizmente, eles não lhe causaram nenhum dano, apenas o alertaram sobre a dívida pendente que seu pai havia contraído nas últimas 2 semanas. Para aliviar as dificuldades financeiras de seu pai, ele decidiu aceitar um emprego como lavador de pratos em uma lanchonete local de propriedade dos pais de um colega estudante. Uma noite, porém, rapazes de sua escola apareceram na lanchonete, com a intenção de retomar o que haviam deixado ao ver Tommy trabalhando lá. Um homem mais velho e desconhecido interveio, interrompendo a briga. Descobriu-se que o homem era Jack, um promotor de boxe local, que admirava as habilidades de luta de Tommy e o convidou para participar de uma luta de boxe clandestina ilegal. Inicialmente, ele ofereceu $600, mas Tommy recusou, pedindo $1.250. Após intensas negociações, Jack acabou concordando com as condições de Tommy, fechando o acordo na frente de Dawn, a filha do dono da lanchonete. Na noite seguinte, Tommy foi ao local da luta ilícita, onde Jack o apresentou a Noah, seu treinador e cuidador designado durante sua estadia. Um dos primeiros conselhos de Noah foi tratar a luta que estava por vir como um campo de batalha. No ringue, a imparcialidade não importa, pois ninguém se importa. Além disso, Tommy terá de enfrentar o Black Death, um lutador conhecido por suas táticas sujas. Surpreendentemente, Tommy conhece seu colega de classe Romano, que o avisa para tomar cuidado com os golpes baixos do Black Death, especialmente com sua mão direita. Seguindo o conselho de Romano, Tommy entra no ringue. Os espectadores estão em sua maioria a favor do Black Death, que o aplaude loucamente quando ele entra na arena. O aviso de Noah se mostra correto, pois o Black Death recorre imediatamente a táticas sujas, golpeando Tommy com cotoveladas e fazendo-o sangrar pelas têmporas. O árbitro faz vista grossa para o jogo sujo, pois essas táticas são aceitas nesse ambiente de boxe. Apesar dos truques sujos de Black Death, Tommy persevera e acaba dominando seu oponente com um ataque implacável, nocauteando-o. A vitória inesperada de Tommy deixa o público, os apostadores e os investidores atônitos. No dia seguinte, Tommy é convocado pelo Sr. Horn, superior de Jack, para receber o pagamento. Impressionado com o desempenho de Tommy, Horn lhe oferece outras oportunidades de lutar por ele. No entanto, Tommy se recusa, insistindo em sua exigência inicial de $1.250. No decorrer do dia, ele conhece Dawn, que expressa abertamente sua decepção ao saber que Tommy escolheu se tornar um boxeador clandestino. No entanto, ela respira aliviada quando descobre que Tommy só lutou no ringue uma vez e não tem intenção de continuar lutando. Tudo muda, porém, quando Jack convida Tommy para se encontrar com Horn novamente à tarde. Depois de uma pequena conversa, Horn revela que os 2 artistas que visitaram a casa de Tommy eram seus empregados. Para piorar a situação, o pai de Tommy voltou a jogar e agora tem uma dívida de $15.000. Horn oferece a Tommy uma solução para pagar facilmente a dívida de seu pai, tornando-se seu lutador em algumas lutas. Como era de se esperar, Tommy aceita a oferta para pagar a dívida de seu pai. Ao voltar para casa depois de Horn, Tommy encontra Lincoln, seu colega de escola, que está sendo atacado por membros de uma gangue. Ele intervém para ajudá-lo, mas, em menor número, eles são forçados a fugir da gangue que os persegue. Depois de escapar dos perseguidores, Tommy e Lincoln conversam e Lincoln revela que, apesar da pouca idade, ele já é casado e tem filhos e começou a praticar boxe ilegal para sustentar a família, assim como Tommy. Mais tarde naquela noite,
Tommy vai à luta de Lincoln, onde seu amigo inicialmente luta contra um adversário mais velho, mas acaba saindo vitorioso. Nesse momento, a curiosidade de Tommy sobre Horn atinge seu ápice. Depois de assistir à luta de Lincoln, ele vai até a casa de Noah e pergunta sobre o passado de Horn. Descobre-se que Horn também era um boxeador e chegou a conquistar o título mundial dos pesos pesados. O mais surpreendente é que ele sofreu apenas uma derrota durante sua carreira no boxe. Ele prontamente retaliou em uma revanche, causando uma lesão permanente em seu oponente. No entanto, sua carreira no boxe terminou devido a uma lesão na perna, apesar de ter sido submetido a várias cirurgias. A vida de Tommy melhorou consideravelmente depois que ele entrou no cenário do boxe underground. Dawn tornou-se uma companheira constante e criou laços estreitos com Romano e Lincoln, com quem treinava e socializava diariamente. No entanto, ocorreu uma tragédia durante uma luta em que Romano enfrentou Shortcut, um oponente aparentemente inferior. Apesar de dominar a luta, Shortcut recorreu ao jogo sujo, aplicando uma substância misteriosa em suas luvas e tentando incapacitar Romano, sufocando com ela durante o 5º round. Assim que Romano soltou o aperto, sua visão ficou imediatamente embaçada, prejudicando sua capacidade de lutar com eficiência. Aproveitando a oportunidade, Shortcut o atacou sem piedade, até mesmo se divertindo com o tormento que infligia ao oponente. Tommy, que estava testemunhando a brutalidade do lado do ringue, não suportou ficar olhando. Ao ver que o árbitro não dava sinais de interromper o combate, ele correu para o sino e o tocou, forçando o fim da luta. Entretanto, a essa altura, Romano já estava inconsciente no canto do ringue. No dia seguinte, Tommy visitou Romano no hospital, mas encontrou seu amigo ainda inconsciente. Tragicamente, os médicos declaram que ele teve morte cerebral. Determinado a se vingar de Romano, Tommy aguarda sua chance de vingança, que chega quando ele enfrenta Shortcut no ringue. Mais uma vez, Shortcut tentou suas táticas enganosas, mas Tommy, tendo percebido seu truque durante seu encontro anterior com Romano, estava preparado. Em uma batalha animada, Tommy atacou a virilha de Shortcut, fazendo com que ele se contorcesse em agonia antes de desferir uma barragem implacável de socos. No final, Tommy saiu vitorioso do primeiro round. Sem Romano, Lincoln continuou sendo o único amigo íntimo de Tommy. Um dia, enquanto Lincoln estava treinando, sentiu seu corpo enfraquecer repentinamente e, inexplicavelmente, desmaiou. Descobriu-se que ele havia sofrido uma forte pancada na cabeça na semana anterior, o que resultou em sintomas de danos cerebrais. Como precaução, ele foi aconselhado a fazer uma pausa de 60 dias no boxe para evitar lesões permanentes. No entanto, Horn tinha planos diferentes para Lincoln. Naquela noite, Tommy ficou perplexo ao ver seu oponente planejado lutando contra outra pessoa. Em busca de respostas, ele confrontou Horn, que revelou seu plano. Tommy lutaria contra Lincoln. Tommy tentou convencer Horn a cancelar a luta, mas seus esforços foram inúteis. A namorada de Tommy, Dawn, estava ansiosa para participar do evento, mas Tommy não tinha entusiasmo, ao contrário de Lincoln, que estava entusiasmado. Consequentemente, na metade do segundo round, Horn ameaçou Tommy, usando Dawn como vantagem, avisando-o de que ele poderia machucá-la se não lutasse com seriedade. Entretanto, Tommy se absteve de golpear a cabeça de Lincoln, sabendo da possível fatalidade de tal ação. Para surpresa de Tommy, Lincoln acabou percebendo a veracidade de suas palavras, reconhecendo a falta de sentido da luta. Optando por encerrar a luta prematuramente, para a grande decepção do público, a decisão de Lincoln enfureceu Horn. Enfurecido pelo desafio de Lincoln, Horn o atingiu com força na cabeça sem hesitar, derrubando Lincoln do ringue. Nesse momento, Tommy percebeu que Horn havia passado dos limites. Ele precisava de uma lição sobre a seriedade de suas ações. Foi por isso que Tommy entrou no ringue e o desafiou para um duelo naquele exato momento. Se Tommy vencesse, Horn teria que pagar a dívida de seu pai. Mas se Horn vencesse, Tommy trabalharia para ele por tempo indeterminado. Horn aceitou essa condição, mas acrescentou uma: eles teriam que lutar sem luvas. Graças ao seu passado como ex-campeão de boxe, Horn tinha muita experiência, o que inicialmente lhe deu vantagem, como evidenciado por suas provocações e humilhações iniciais contra Tommy. Entretanto, sua arrogância levou à sua queda. Tommy, apesar de jovem, era inteligente. Ele entendeu imediatamente o estilo de luta de Horn e o usou contra ele. Em seguida, ele provocou a raiva de Horn, como Horn havia feito com ele no início da luta. Observando a reação de Horn, Tommy percebeu que a raiva era a vulnerabilidade de Horn. Entretanto, só isso não era suficiente para derrotá-lo. Assim, Tommy fingiu ter quebrado o braço direito para pegar Horn de surpresa. Na hora certa, ele acertou o rosto de Horn,
seguido por uma saraivada de 13 socos, levando-o ao tapete. Com a derrota de Horn, Tommy e seu pai finalmente ficaram livres de dívidas. O filme termina com Tommy comemorando sua vitória junto com Lincoln e Dawn. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e inscreva-se. Obrigado por assistir.